Quero saudar a todos os nossos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E meu desejo é que todos estejam bem, em nome de Jesus, né? Que estejam gozando de saúde, que Deus possa estar abençoando grandemente as nossas vidas. Nós estamos nessa quarta-feira, né, realizando o nosso culto de oração e estudo da Palavra de Deus. E nós vamos iniciar, irmãos, nessa noite, orando ao nosso Deus, né, pedindo que Ele continue nos abençoando, nos derramando a sua graça e a sua misericórdia sobre nós, né, nesses momentos difíceis que estamos passando, ainda nesse confinamento, nessa quarentena. E eu creio que até aqui o Senhor tem nos ajudado e certamente nos ajudará até passarmos por essas dificuldades. Na verdade, então vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar em nome de Jesus. Ó Pai querido e amado, queremos, a Deus, te agradecer, ó Deus, por mais um dia que passamos. Agradecer, ó Pai, pelo alimento que nós tivemos nas nossas mesas. Sabemos que o Senhor tem nos provido de alimentação, nos provido de saúde, nos dando, ó Deus, tudo aquilo que nós necessitamos, que nós precisamos, ó Deus, diante deste quadro que nós ainda estamos convivendo, mas até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado grandemente, ó Deus, e que nesta noite, ó Deus, a bênção da presença do Seu Santo Espírito seja real nas nossas vidas, ó Deus, onde quer que estejamos, ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando, esteja presente e nos dando, ó Deus, tudo aquilo que nós precisamos, renovando as nossas forças, ó Deus, que a nossa fé ela possa estar sempre firmada no Senhor. Ó Deus, abençoa, Pai, neste momento a Sua palavra que nós vamos refletir nesta noite, vamos fazer um estudo, que o Seu Santo Espírito traga a revelação de tudo que nós precisamos aprender, ó Deus, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Eu quero, nesta noite de quarta-feira, né, como nós estamos realizando o nosso culto de oração e doutrina, e nós vamos fazer um estudo nesta noite, né, que não é diferente. Todas as quartas-feiras nós temos o privilégio de estudarmos a Palavra de Deus. E nós vamos fazer exatamente isso nesse momento. E eu peço que você esteja com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos citar muitos versículos, né, de muitos capítulos, não é verdade? Então eu peço que você esteja com a sua Bíblia aberta nesta noite e calmamente nós vamos fazer um estudo sistemático, onde nós iremos precisar da nossa Bíblia para pesquisarmos, né, os versos citados. E eu quero exatamente nesta noite falar sobre paciência, né? Paciência e esperança, porque Deus está no controle. E é exatamente sobre esse estudo que nós vamos nesta noite percorrer, né, para sermos edificados, né, e também entender que precisamos de paciência. Não é verdade, irmãos? Ainda estamos, é inegável, né, que estamos vivendo esses momentos, né, de confinamentos, momentos de quarentena, né, que nós ainda não estamos podendo sair das nossas casas e precisamos de paciência, não é? E nós vamos aí ver o que realmente sem paciência nós não chegaremos a lugar nenhum, não é?
mas se mantermos a nossa paciência e esperança, nós chegaremos lá em nome de Jesus. E eu quero fazer uma introdução, né, para que nós possamos caminhar nesta noite sobre esse tema, paciência e esperança, porque Deus está no controle. E, meus amados irmãos, sem sombra de dúvidas, a maior dificuldade, ou as maiores dificuldades do ser humano, é exatamente esperar. E eu quero que você já comece a pensar exatamente sobre isso, que é uma grande realidade, né? Então, repetindo, uma das maiores dificuldades do ser humano é exatamente esperar. E sabemos que a nossa paciência, ela é muito curta, não é? É só bastante darmos exemplos de quando estamos numa fila, seja na casa lotérica ou no banco, e a fila não anda, não é? E a gente já começa a faltar paciência. E vocês percebam que quando falta paciência, nós começamos a agir. Não é? E essa ação é exatamente reclamar, não é? Que não tem outro jeito a não ser reclamar quando a nossa paciência, né, ela acaba. E isso é realmente um erro, né, e só nos traz prejuízos, né? Porque não é pela reclamação que nós vamos resolver ou chegar aonde nós queremos chegar, né? Pelo contrário, é manter a paciência, a calma, para que você chegue no caixa onde você quer chegar de uma forma tranquila, né? Sem que você esteja com o seu lado emocional à flor da pele. E, meus amados, e nós queremos que tudo ao nosso modo e no nosso tempo seja rápido, né? Exatamente. Então nós queremos que Deus haja dentro desse imediatismo, né? Nós não temos paciência para esperar. Esperar um dia, um mês, um ano, é para nós uma eternidade, né? Então, portanto, irmãos, queremos que tudo aconteça realmente ao nosso modo e ao nosso tempo, né? E nós estamos, exatamente, se nós lembrarmos, né? Nós estamos no século XXI, que é o século do imediatismo, não é? É o século do imediatismo. E também é o século de tudo, que tudo precisa funcionar dentro dessa lei do imediatismo. Então é só bastante olharmos para uma lâmpada, né? Quando nós tocamos no interruptor, a lâmpada já acende de imediato, né? A tecnologia, o avanço da tecnologia, por exemplo, um café que se faz hoje não é igual ao café que se fazia antes, né? Que tinha que se botar água no fogo juntamente com o pó para ferver, né? E tinha espera para ferver, depois para coá-lo. Então tinha todo um processo, diferentemente de hoje, que as pessoas põem a água no fogo, né? Ferveu, põe o Nescafé no copo, põe a água quente, mexe, põe açúcar e o café está pronto, né? Então, olhando para esse ângulo, certamente nós sentiremos dificuldades para nos relacionar com Deus, né? Porque nós estamos no século do imediatismo. E trabalhar com Deus não é assim, ou trabalhar de Deus para as nossas vidas não é bem assim. Precisamos exatamente utilizar
a nossa paciência, ou praticar a nossa paciência, ou ter paciência, né? Buscar forças de onde não temos para mantermos essa paciência, sobretudo para que Deus haja em nossas vidas. E muitos irmãos, dentro desta visão que eu quero levar para que vocês vejam, né? É que muitos se desesperam antes mesmo de esperar. Olhem só. Então, aqueles que vivem o próprio desespero sem ter esperança alguma, né? Então, tem muitas pessoas que vivem assim. E há também aqueles que esperam com segurança, né? Há aqueles que esperam com segurança. E também há aqueles que esperam com toda esperança, não é? Porque a nossa paciência deve estar ligada à nossa esperança, né? Juntamente com a nossa fé, para que alcancemos aquilo que nós desejamos. Então, por isso que eu quero pensar com os irmãos sobre a importância da paciência, de termos paciência, né, sobretudo nesses momentos difíceis que nós estamos convivendo. Muito bem. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa extremamente relevante e importante, baseado na palavra de Deus. E não há coisa melhor, irmãos, do que esperar em Deus. Não há coisa melhor. Né? Pode ser até que as pessoas não entendam a princípio, mas não há coisa melhor do que esperar em Deus. E esperar, se olharmos para o conceito, ou o que significa esperar, é exatamente ficar em algum lugar, né? Até que alguém chegue, né? Ou contar com alguém, ou com alguma coisa. Então, olha só, esperar é exatamente ficar em um lugar. E nós estamos em nossa casa, né? Exatamente esperando que cesse essa pandemia para podermos sair, para termos a nossa vida normal. Né? E essa espera, ela precisa... nós precisamos de paciência, né? E, sobretudo, essa paciência e esperança, porque Deus está no controle de tudo. Então, por isso, né? Ou portanto, nós precisamos entender que a nossa paciência é fundamental, né? Para o momento que nós estamos convivendo. Muito bem, vamos prosseguir. Então, quem espera em Deus, irmãos, preste atenção nisso, quem espera em Deus precisa ter esperança, não é? Precisa ter esperança. E é preciso também sermos perseverantes, ou perseverantes quanto ao nosso futuro, não é verdade? Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Você acredita que Deus vai nos dar a resposta que tanto nós aguardamos? Você crê? Se crê, diga amém nesta noite. Se crê, diga amém. Então, amados, o livro de Provérbios, olha o que ele nos diz. Que a esperança que se adia aborrece e adoece o coração. Então, irmãos, dentro dessa visão teológica, ser cristão evangélico é ser capaz de ter esperança acima de uma pessoa que não é crente em Jesus Cristo e não tem. Tá certo? Então eu vou repetir. Ser cristão evangélico é ser capaz de ter esperança acima de outra pessoa que não é evangélica. Não é? Não é verdade? Então, a nossa esperança
nos remete para o mundo espiritual. Então, repetindo, a nossa esperança, ela nos remete ao mundo espiritual. Não é verdade? Porque a nossa esperança não está somente aqui no mundo terreno, não é? Mas a nossa esperança nos remete ao mundo espiritual. Então, você está esperando em Deus nesta noite? Se você espera em Deus, diga amém e louvado seja Ele. O apóstolo Pedro, no capítulo 1, o versos 3 e 4, né, que é a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, os versos 3 e 4, o apóstolo Pedro ele louva a Deus por uma esperança viva. Louvado seja Deus. Então nos dizem os versos: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, conforme a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para todos nós. Então, irmãos, se nós precisamos ter paciência, e devemos tê-la, e também esperança, nós devemos nos alegrarmos. Alegrai-vos, então, na esperança. E olha só, ter esperança é ter a capacidade de esperar com entusiasmo a nossa vitória. Então nós não podemos esperar a nossa vitória tristes, não é? Como que se pode esperar uma vitória ou aquela vitória que nós precisamos tê-la tristes? Não podemos. Ao contrário, precisamos esperar a nossa vitória, não é? Alegres. Por isso nós devemos nos alegrar no Senhor e na força do seu poder. E Romanos, no capítulo 12, o verso 12, Romanos 12, o verso 12, se você estiver com a sua Bíblia aberta, espero que esteja, para que você me acompanhe nesse estudo. A Bíblia nos diz: alegrai-vos na esperança. Olha só, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então, irmãos, são versículos que nos orientam, não é? Que nos orientam a fazer aquilo que nós precisamos fazer diante dessas circunstâncias que nós estamos convivendo, não é? O salmista, no Salmo 28, verso 6, ele nos diz: bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O verso 6, 28, 6, e o verso 7 nos diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Portanto, amados irmãos, a paciência nós precisamos ter. Paciência e esperança, porque Deus está no controle de todas as coisas. Também o salmista, no Salmo 89, os versos 1 e 2, nos dizem: cantarei para sempre o amor do Senhor, com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre, e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Então, irmãos, precisamos ter paciência para suportarmos os infortúnios, para suportarmos as dores, para suportarmos as dificuldades, as tribulações,
sem queixa, olhe bem, sem queixa, não é? Mas com resignação. Não é verdade? Então, irmãos, a nossa perseverança e paciência deve ser até o fim, não é? Então, nós ainda estamos em nossas casas e ainda não chegamos ao fim dessa pandemia. Então, a nossa perseverança e paciência, ela deve ser até o fim. E Romanos, no capítulo 8, o verso 25, a Bíblia nos diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Portanto, irmãos, precisamos aprender a esperar e aprender a ter paciência, não é? Porque quando nós aprendemos isso, certamente as coisas serão mais fáceis, porque nada nós não podemos mudar. Isso nós sabemos. Temos a certeza que nada podemos mudar, não é? Então, se não podemos mudar esse quadro que está instalado no nosso país, na nossa Paraíba, o que temos que fazer exatamente é ter paciência e perseverança, não é? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Então, irmãos, olha o que diz o Salmo 27, desculpe, o Salmo 12, versículo 7. Nos diz: Senhor, Tu nos guardarás seguros, e dessa gente nos protegerás para sempre. Também o salmista no Salmo 31, verso 20, nos diz: no abrigo da Tua presença os escondes das intrigas, dos homens na Tua habitação os proteges das línguas acusadoras. No verso 21 do mesmo capítulo nos diz: bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo quando eu estava numa cidade cercada. Nós estamos em casa, irmãos, mas o amor de Deus por nós continua, permanece, né? Então Deus nos ama no templo, na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que estejamos. Deus, Ele nos ama e sempre estará conosco. Muito bem, o Salmo 40, verso 1, o salmista Davi declara, olha a declaração do salmista Davi. Ele diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, irmãos, nós não podemos perder de vista, né, essa revelação bíblica para todos nós. Olha o que diz o salmista também no Salmo 94, 14. Nos diz: o Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança. Então nós jamais seremos abandonados. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, irmãos, o que nós precisamos fazer é exatamente ter paciência, perseverança, né? Esperança, esperar, porque a nossa vitória, ela virá em nome de Jesus. Mas também o Salmo 97, versículo 10, nos diz: odeiem o mal, vocês que amam o Senhor, pois Ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. Então, nós devemos nos desviar do mal, ou da aparência do mal, não é? Conforme diz o salmista, porque Ele nos protege. Ele nos protege e nos livra das mãos dos inimigos. Então, irmãos, paciência, olha o que a paciência produz em nós. Ela produz um equilíbrio. E nós precisamos ser equilibrados, né, diante das dificuldades, das circunstâncias,
dos momentos difíceis, não é mesmo? Então, ao contrário, veja bem, da ansiedade. A ansiedade não nos levará a lugar nenhum. Mas olha o que a ansiedade provoca também em nós. Nos deixa afobadas, irritadas, inquietas, né? Pessoas, nós como pessoas. Então, a ansiedade, ela não pode fazer parte da nossa vida nesses momentos. E o desânimo, né, leva as pessoas à derrota. Na verdade, uma pessoa pessimista, ela não chega a lugar nenhum. Não é? Por isso que o desânimo leva a pessoa à derrota. Agora, a paciência segura a nossa ansiedade e não nos deixa sermos agitados e nem tampouco desanimados. Então veja, a paciência, ela supera toda essa condição, né, que porventura venhamos a passar, né? Então, irmãos, esperança, nós devemos esperar com dinamismo, de maneira entusiasmada, né? Nós devemos esperar de uma maneira entusiasmada. Quando estivermos com algum problema, vamos louvar ao Senhor, né? Quando as dificuldades vierem, vamos orar ao Senhor, vamos nos alegrar no Senhor, alegrai-vos no Senhor e na força do seu poder. Então nós não podemos sermos diferentes diante das circunstâncias que nós estamos convivendo. Então, e esperar do Senhor, ela nos dá, se esperamos com paciência, nos dá tranquilidade, né? Ela nos dá tranquilidade. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 14, verso 33, nos diz: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, verso 15, nos diz: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Por isso, queridos, se nós estamos esperando em Deus, não podemos ficar murmurando, não é? Porque não podemos. A murmuração foi o pecado que Israel caiu no deserto, não é? Então nós não devemos reclamar, porque Deus está no controle de todas as coisas e nós devemos, por essa razão, esperarmos com paciência e perseverança e, sobretudo, esperança no Senhor, já que nós temos a certeza e a convicção que Ele está no controle de todas as coisas. Então, irmãos, quem está com Deus tem que controlar essa ansiedade. Quem espera em Deus não pode estar ansioso, não pode ter ansiedade, sobretudo a ansiedade exagerada. A ansiedade produz, olha o que a ansiedade produz em nós, no nosso cérebro, deformações, envenena o nosso pensamento e inibe o nosso raciocínio. Então, vejam que a ansiedade exagerada, ela é extremamente prejudicial para todos nós. E 1 Pedro, no capítulo 5, verso 7, o que a Bíblia nos diz com relação à ansiedade? Ela nos dá, irmãos, uma palavra, nos traz uma palavra de ânimo. De ânimo. Olha o que diz a palavra de Deus: lançai sobre ele quem? Sobre Jesus Cristo, toda a nossa ansiedade, porque ele quem?
Jesus Cristo tem cuidado de vós. Então nós devemos lançar as nossas ansiedades nas mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado de todos nós. Então, vamos aprender também a praticar a nossa fé. Nós precisamos crer que Deus tem todo o poder para solucionar todos os nossos problemas, todas as coisas. Irmãos, a nossa solução, ela vem de Deus. A Bíblia diz no Salmo 46 que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e é socorro bem presente em meios às tribulações. Portanto, meus amados, nós não podemos perder de vista essa certeza, essa segurança que nós temos. Olha, irmãos, 1 João, no capítulo 5, verso 4, olha o que a Bíblia nos diz, olha o que a Bíblia nos revela. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence as dificuldades? A nossa fé, diz a palavra de Deus. Olha também o que diz no livro de Marcos, no capítulo 9, verso 23. O próprio Jesus nos disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. A Bíblia também nos diz: se creres, verás a glória de Deus. Se crermos, irmãos, nós veremos a glória de Deus. E ver a glória de Deus é ver os feitos de Deus nas nossas vidas. É ver passar completamente essa situação que nós estamos convivendo e sabermos que foi a ação de Deus. Louvado seja a Ele. Então, irmãos, quem espera em Deus tem que ter ânimo forte, ser positivo, ser uma pessoa alegre, seguir em frente com alegria, perseverança, paciência e esperança. Glórias a Deus. Olha, irmãos, Paulo e Silas, em Atos, capítulo 16, eles estavam na prisão. Olha só que situação difícil. É engraçado, trazendo uma contextualização, nós estamos presos, não é? Entre aspas. Não como eles estavam, mas nós estamos presos em nossas casas, apesar de estarmos confortáveis, certamente, né? E evidentemente, mas nós estamos presos, entre aspas, porque nós não podemos sair. Ao contrário de Paulo e Silas, que estavam na prisão realmente. E eles cantavam e oravam ao Senhor, felizes, alegres e animados, mesmo presos. Então nós temos exemplos de pessoas que, né, que tiveram essa alegria, e ele nos dá exemplos para que tenhamos a mesma alegria, né, diante das circunstâncias que nós estamos passando e vivendo. Então, quando você canta ao Senhor, irmãos, traz refrigério para a nossa alma. Quando nós cantamos, louvamos, oramos, estamos alegres, felizes, mesmo diante das circunstâncias, nos traz refrigério para a nossa alma. Então, nós devemos cantar e orar, porque o Espírito Santo, ele nos renovará a cada instante o nosso ânimo, e precisamos ter ânimo, como Deus disse a Josué: Josué, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E, meus amados, o que deve ocupar os nossos pensamentos, as nossas mentes, são coisas boas. São coisas boas, não é? Apesar de estarmos vivendo momentos difíceis, ou estarmos vendo pela televisão, nos noticiários difíceis, não é?
confusos. Uns dizem que nós devemos usar máscaras, né? Estarmos distantes um do outro, estamos em casa, é o que nós estamos vendo, né? Ou quando nós ligamos a televisão, vemos as pessoas, né, com esse R$ 600, esse dinheiro emergencial do governo, estão nas filas da Caixa Econômica, aglomerados, e a gente uns dizem fica em casa e outros vão para a rua e vão para a fila da Caixa Econômica, né? Outros dizem, olha, não tem vacina para essa pandemia. E às vezes as pessoas que dizem que não tem vacinas dizem que se nós lavarmos as mãos com água e sabão, mata o vírus. Ora, então por que esses estudiosos, esses cientistas, não fazem uma vacina com sabão, com água e sabão? São tantas dificuldades que nós enfrentamos, irmãos, que nos tornamos pessoas inseguras, não sabemos em quem acreditar, humanamente falando. Mas quando olhamos para Deus, nós acreditamos nele, porque Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e capaz de nos dar a vitória nesses tempos difíceis. Por isso, amados, e essa alegria de Paulo que está em 2 Coríntios, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 16, que diz: alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Então, e essa alegria de Paulo era uma alegria constante, porque a nossa alegria, a alegria de Paulo, a nossa alegria vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que nós devemos nos alegrar nele. E nós devemos sair exatamente de perto de pessoas pessimistas, né? Linguarudas, fofoqueiras, essas pessoas que mentem na televisão, mentem de uma forma descarada, e nós precisamos fugir dessas pessoas, porque elas não trazem nada de bom, de proveito para as nossas vidas. E eu quero ler Mateus no capítulo 6, o verso 22, olha o que diz: a candeia do corpo são os olhos. Olha só, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E o verso 23 nos diz: se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Então, queridos, esperar com alegria no Senhor. O salmista, no Salmo 27, verso 14, nos diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Então nós aprendemos aqui que precisamos ter coragem, determinação, firmeza e esperar sempre no Senhor Jeová. Glórias a Deus. O salmista também no Salmo 55, verso 22, a Bíblia nos diz: entrega as tuas preocupações ao Senhor e Ele o susterá e jamais permitirá que o justo venha cair. Glórias a Deus, irmãos. Que estudo maravilhoso, e nós aprendemos aquilo que precisamos, né? Porque a Bíblia nos revela tudo aquilo que nós precisamos aprender. Se precisarmos de paciência, nós podemos recorrer ao livro de Jó e aprendemos sobre paciência. Então, tudo que nós precisamos, a Bíblia nos fornece meios, caminhos para o nosso aprendizado. Eu quero concluir esse estudo, irmãos, fazendo uma pergunta a vocês que estão nos assistindo nesta noite. Por que
você pode esperar em Deus? Por que vale a pena esperar no Senhor? Por uma simples razão. Porque o Deus ao qual nós servimos é o Deus dos céus e todo-poderoso. E o profeta Isaías, queridos irmãos e amados do Senhor, profeta Isaías, no capítulo 43, verso 13, nos diz a palavra de Deus: desde os dias mais antigos eu sou. Nada há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Meus queridos, Deus se revela para nós de uma maneira poderosa, única e verdadeira. Agindo Deus, quem impedirá? Por isso, meus amados, que também recorrendo ao livro de Salmos, no capítulo 86, os versos 8 em diante, nos diz: nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Glórias a Deus. Somente o nosso Deus, Ele pode fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Estava conversando hoje à tarde com uma vizinha e dizia para ela que tudo o que está acontecendo tem um propósito de Deus. E esse propósito de Deus certamente é mostrar que a vinda de Jesus está próxima e sobretudo mostrar que há um Deus nos céus que pode todas as coisas, que quando Ele age na vida da humanidade, não há rico nem pobre, não é? Nem doutor, iletrado ou analfabeto que não respeite o agir de Deus. Se nós estamos em casa, se o pobre está em casa considerando, não é? O rico também está. Se o Fusca, aquele Fusquinha está na garagem, também aquele carro importado, não é? Também está na garagem. Então isso mostra que Deus é Deus sobre tudo e sobre todos. E meus amados, para encerrar, eu quero ainda me reportando ao Salmos 86. Todas as nações que tu formaste virão a ti e adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos, porque só tu és Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, e que Deus nos abençoe, irmãos, continue nos dando forças, coragem, vigor para enfrentarmos todas essas dificuldades. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por esse estudo maravilhoso, por esta noite de quarta-feira. Mesmo, Deus, estando cada um em suas casas, mas estamos estudando a Tua Palavra, nos fortalecendo sobre ela e com ela. Ó Deus, continua nos abençoando, Senhor, nos dando paz, paciência e tranquilidade, nos dando forças, ó Deus, para que possamos enfrentar essas dificuldades de cabeça erguida e esperar no Senhor e saber que a nossa vitória, ela vem em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Assim, ó Deus, nós agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.